Conselho Fiscal, Tânia Maria Lázari Barletti, Maria Margarida Lago Stefanello e Sandra Duarte. AMACA, 17 anos de caminhada. A psicomotricidade, a qual a gente trabalha os aspectos motores de coordenação motora fina, coordenação motora ampla, equilíbrio, organização espacial, organização temporal, também a lateralidade. A terapia ocupacional visa intervir para ajudar esse sujeito a melhorar o desempenho das suas atividades em casa, na escola e outros espaços que frequenta. A psicopedagogia, ela desenvolve modos de trabalhar com a aprendizagem, fazer com que o sujeito tenha prazer em aprender, ou ainda numa perspectiva preventiva com as crianças menores e autistas, aprender a brincar, fundamental ao processo de alfabetização. Quando é que somos instigados a mudar? Quando algo nos gera sofrimento. Quando estamos em meio a dificuldades e precisamos tomar uma decisão de mudança e renovação. A Associação de Pais e Amigos do Autista de Cruz Alta, AMACA. 18 anos de caminhada. Rádio Popular FM 107.9. Giro da Notícia. Ok, vamos seguindo, gente, no programa Autismo, um jeito de ser, o programa pertencente à AMACA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Cruz Alta, agora com o Giro da Notícia, também ao vivo, pela página da AMACA no Facebook, certo, gente? Vamos trazendo algumas informações que circularam durante a semana. A Assembleia Legislativa aprova a lei que obriga os hospitais a fornecer o teste de autismo. Deixa eu abrir aqui a informação. Já estava aberta, né? Vou te contar. Já está em vigor desde quinta-feira a lei que obriga as unidades públicas e privadas de saúde em Mato Grosso a oferecer o questionário M-Chat, permitindo assim aos bebês na faixa etária de 16 a 30 meses ser diagnosticado com autismo. Né? Então essa é uma das informações, isso é lá do Mato Grosso. Isso. Importante esse questionário, né, Divan? Importante entrar em vigor essa lei. Muito bom. O Ministério da Saúde, ele já tinha expedido essa resolução para que fosse feito esse procedimento, né? E como no Brasil as coisas assim são demoradas, né? Basicamente todos os estados não regulamentaram. Então o Mato Grosso sai na frente e já regulamenta, aprova a lei lá do estado. E é um belo de um exemplo, porque isso é muito importante no diagnóstico precoce, né, Rossano? Porque todo o serviço de saúde já sabendo que aquela criança é autista, a família sabendo, a própria criança, os serviços começam mais cedo, os serviços de terapias começam mais cedo e a vida daquela família, daquela criança ganha outra perspectiva, né? Pela própria questão da aceitação familiar, né? Quanto antes o processo se torna, atenua. Sem né? dúvida. E nas entrevistas que a gente já fez com médicos, todos eles falando, né, que quanto antes o diagnóstico, quanto antes existir o diagnóstico, melhores resultados. Isso não é só no autismo, em qualquer doença, né? Qualquer doença é importante o diagnóstico, quanto antes melhor. Vamos lá, mais informações por aqui. Inteligência artificial, um novo passo rumo ao diagnóstico do autismo. Ainda sobre diagnóstico, hein? Em 2019, o Canaltech trouxe à tona como a tecnologia está ajudando pessoas com autismo no Brasil. Desde então, as coisas mudaram, o mundo mudou, inovações chegaram. E no que diz respeito ao transtorno do espectro do autismo, o TEA, não é diferente. A Samsung está apoiando uma startup brasileira chamada CogniSings no desenvolvimento de uma inteligência artificial que pode ajudar no diagnóstico.
Trata-se da Vera, né? Virtual Impact Robot Assistant, que significa assistente virtual de robô empático, em inglês. É uma plataforma baseada em neurociência e inteligência artificial capaz de identificar tanto sinais do transtorno do espectro do autismo, quanto comportamentos indicadores de superdotação. Exato, Rossano. É importante que a gente vê que toda a pesquisa, geralmente, ela surge lá fora primeiro e depois aqui, né? E nessa área da inteligência artificial tem várias pesquisas já, várias iniciativas. E essa brasileira é interessante, né? Porque ela, de repente, fica mais acessível na mesma linha também do diagnóstico. Quanto antes fazer a família, todos os serviços públicos tiverem o diagnóstico antes, melhor para a criança e melhor para todos, né? Vamos lá, vamos na área judiciária agora. Justiça determina transporte exclusivo para pessoas com autismo em Teresina. Deverá ser implantado o serviço de transporte que pegue os beneficiários de porta em porta no trajeto de suas residências até a Associação de Amigos do Autista, a AMA. É uma decisão, então, do juiz Anderson Antônio Brito Nogueira, determinou, então, que a Prefeitura de Teresina forneça o transporte público exclusivo e adequado aos portadores do transtorno do espectro autista. A ação civil pública é de autoria do Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da 49ª Promotoria de Justiça. Olha aí, tchê. Chama atenção, Rossana, que o encaminhamento para o serviço é numa associação, né? E o transporte é do poder público. Aonde que, então, passa a entender que seria uma responsabilidade da associação ou dos pais providenciar esse transporte, né? Mas como é que a lei diz, né? Que é um dever do Estado providenciar o serviço de atendimento para a inclusão das pessoas com autismo ou pessoa com deficiência em geral. Provavelmente, comparando com Cruz Alta, que não existe um serviço público estruturado para o autismo, né? Teremos em breve, se Deus quiser, né? Mas por enquanto não temos. Mas temos a associação. Então, é responsabilidade do poder público organizar os meios, ajudar, colaborar, para que essas crianças tenham um atendimento. Tá? Daí pode dizer assim, mas tem CIEP, Pardal e Santo Antônio. Certo, mas lá é escola, é outro tipo de atendimento. A finalidade é outra, né? Exato. Então, a associação, ela precisa ser vista também como um serviço público relevante para a inclusão das pessoas com autismo, né? Ela tem que ser vista assim. O poder público não pode virar as costas e achar que é um problema dos pais, das famílias ou da sociedade em geral. É um problema público também. Agora, e a gente entra dentro dessa questão, né? A AMACA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Cruz Alta, existe há 18 anos. 18. Atingiu a maioridade, né? Sim. 18 anos oferecendo serviços e a associação independe, né? É independente. É independente, é iniciativa, é uma ONG. Independe até o momento de poder público. Sim. Em tese independe, porque ela já sobrevive há muitos anos. Presta uma série de serviços. E de uns anos para cá vem prestando mais serviço ainda com espaço de convivência e com os atendimentos individualizados. Sim. Então, óbvio, também não é fácil de manter tudo isso, né? Porque pela lacuna do poder público... Que é pesada também. Pela lacuna do serviço, pelo serviço público, então as famílias socorrem onde tem alguma coisa, né? E a associação não tem essa possibilidade de meios financeiros, de pessoal, para sustentar um serviço mais pesado, né? Tá certo. Acho que essa informação aqui eu já trouxe, a da lei que obriga o SUS e rede privada, já, né? Já. Tá certo. Deixa eu ver aqui o que está faltando aqui. Rapaz, vamos voltando. Aqui. Atualização de resoluções e de medidas das políticas públicas para PCDs e PCH. Prossegue em 2001 o trabalho iniciado pela equipe técnica da FADERGS, Acessibilidade e Inclusão em 2020, de consolidação das determinações tomadas pelas diversas esferas governamentais para a efetivação das políticas públicas para pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades. Nesta sessão, mensalmente, são apresentadas as principais iniciativas que visem garantir a prioridade na assistência e no atendimento, assegurando direitos e a melhoria na qualidade de vida. Então, Rossana, a FADERGS, ela compilou, atualizou, né,
esse documento, né, no qual eles trazem as principais resoluções. Nessa última, então, trouxe a questão da resolução que prevê a questão do desenho universal, né, do desenho universal para os currículos dos engenheiros. Né? Então, os engenheiros já estarão estudando lá na sua faculdade as questões de desenho universal. E esse desenho universal ele tem alguns fundamentos, né, que são importantes que todos saibam, e os engenheiros mais ainda, né? A questão do uso igualitário do equipamento são fundamentos que eu estou falando. Esses projetos têm que ser adaptável, um uso flexível, também ele tem que ser sempre óbvio, o uso intuitivo das coisas, né? Deve ser conhecido, informação de fácil recepção, seguro, tolerante ao erro, né? Sem esforço, baixo esforço para ser executado, abrangente também, ou seja, todas as pessoas devem ser atendidas nesses projetos. São fundamentos importantes para o desenho universal, que isso já cada vez mais vem se fortalecendo desde os currículos escolares, nos órgãos nos conselhos, né, das categorias de engenheiros, arquitetos e tal. Então, é por aí. Tá certo. Edivan, vamos aqui às normas da vacinação ou a volta às aulas? Escolhe o tema que eu já trago aqui. Vamos ver as voltas às aulas? Vamos lá. Porque essa da vacinação, vou te contar. A volta às aulas é uma matéria interessante escrita pela Carla Bertin. Isso, do blog Legal. São 3 perguntas básicas, né? E que a Carla faz esse esclarecimento. Todo aluno precisa usar máscara de proteção? No artigo 3º, inciso 7 da Lei 14.019 de 2020, determina que a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual será dispensada em alguns casos. Então vamos lá. A obrigação prevista no caput desse artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade. Aí vamos mais longe. Precisa de laudo dizendo que o autista não pode usar a máscara? Não é necessário. Não é necessário laudo ou atestado médico dizendo que o autista não consegue usar a máscara. A lei exige isso somente para que quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção facial. É importante, claro, comprovar que a pessoa está no espectro autista. Isso pode ser feito através do laudo médico, atestado médico, RG com identificação do autismo ou carteiras de identificação, desde que emitida por órgãos oficiais. Enquanto não usar a máscara não pode voltar presencialmente, muitas escolas estão informando que os alunos que não usam máscara só poderão voltar às aulas presenciais quando usarem máscara ou quando o uso não for mais obrigatório. Que fique muito claro uma coisa. Se a Lei 14.019 de 2020 diz que o autista está dispensado do uso de máscara, a não ser que a lei mude ou seja revogada, ninguém pode obrigar a usar. Exigir que a pessoa com autismo use ou impedir que ela volte às aulas por não usar a máscara é crime de discriminação e não pode ser admitido sob hipótese alguma. Essa última pergunta vai na raiz, hein? Exatamente. Vai longe. Não tem que ficar dúvida, né? Eu sei que isso vai gerar polêmica, a questão os professores ficam vulneráveis também, porque vai ter ali uma criança, um autista que não está usando máscara, mas vamos ter que conviver com isso aí, né? Vamos ter que conviver com essa situação, né? Vamos tentar ensinar ele, se ele não conseguir, vamos ter que tomar as outras medidas de precaução, de higienização das mãos, as outras medidas, né? Sim. E as famílias tem que estar bem conscientes que se ele tiver qualquer tipo de sintoma, não vai para a escola, né? Isso aí vamos ter... Mas isso é de uma maneira geral, né, Edivan? Não só com os autistas, de uma maneira geral, alguém dentro da casa com algum tipo de sintoma segura. Imagina,
Faz 1 ano e 2 meses que a gente está vivendo. Sim, exatamente. No dia a dia, né? Deu tempo da população aprender. Embora quando você sai na noite aí... Parece que o povo não aprendeu. Mas vamos lá, gente. A finalidade é outra aqui. Sim. A Beth Gonzalez, um abraço aí para dona Elizabeth Gonzalez, está na sintonia conosco. Vamos à informação, gente. Ministério da Saúde divulga normas para vacinação da Covid-19 em pessoas com comorbidades. O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com as diretrizes da vacinação da Covid-19 para o grupo das comorbidades, o próximo a ser contemplado pelo Plano Nacional de Imunizações. As comorbidades são pessoas que têm alguma doença ou agravo prévio, tornando-as mais vulneráveis às complicações da doença. No Rio Grande do Sul, há mais de 1 milhão de pessoas no grupo de comorbidades. Como a vacinação ocorre em etapas, dependendo das remessas enviadas pelo Ministério da Saúde e aos estados, conforme produção dos laboratórios, a priorização da vacinação acontecerá em todo o país da seguinte forma. Na fase 1, as pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos, pessoas com doenças renais que fazem tratamento de diálise maiores de 18 anos, gestantes e puérperas que passaram a menos de 45 dias pelo parto e têm alguma comorbidade maiores de 18 anos, pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada de 55 a 59 anos. Acho que é por aí. E a última pessoa pode... e ainda na fase... você já aqui, leu, né? Até aqui do bom. BPC. A matéria é extensa aí, publicada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Fica evidente aí, Rossano, a importância de se frisar que o autista, ele não está com... O autista com menos de 55 anos... Não está contemplado. Não está contemplado, né? Mas aí... A menos que ele esteja enquadrado com uma outra comorbidade acima, né? Duas coisas chama atenção, né? Por que o autista é exigido para o autista que receba o benefício da prestação continuada, né? Tudo bem, quero delimitar e atender primeiro o mais vulnerável, pode ser. Mas por que esse mesmo critério não foi aplicado para as pessoas com mais de 60 anos, se o critério era esse, né? Essa é uma boa pergunta, hein? Então, por que só agora para a pessoa com deficiência ele está sendo aplicado? Isso estranho. Eu sei que isso aí provavelmente tem algum fundamento que a gente não sabe, né? Mas assim, eu acho que a informação ela tem que vir para o povo, né? A gente tem que entender o porquê. Mas eu vou um pouco mais longe. Essa lei que libera o uso de máscaras para os autistas é uma publicação, é uma lei nacional, né? Sim. É uma lei nacional. Contudo, com o não uso de máscara, ele se torna mais vulnerável a uma infecção do Covid-19. Esse é um ponto. Porque talvez boa parte dos autistas não consiga se adaptar ou não consiga usar a máscara. Já não consiga usá-la, ainda mais de forma adequada. Pela própria questão de agitação do dia a dia, da sensibilidade. Mas aí eu pergunto, eu já tive familiar, o meu tio que é especial, com 64 anos, ficou 18 dias no hospital no final do ano, com o Covid, uma situação que foi muito desesperadora, mas ele não tem problema em usar a máscara. A máscara para suprir o oxigênio, né? Sim. A máscara, aquela que é enorme, tem mais o óculos. O Bira não teve problema. Mas o autista que não consegue usar a máscara de pano ou de algodão, enfim, como é que ele se adaptaria com essa outra máscara hospitalar? Como seria um tratamento para um autista dentro do hospital? Então, uma questão de lógica, pensando de forma... enfim, de repente posso estar pensando de maneira completamente errada, mas o custo num hospital e o desafio num hospital, a vulnerabilidade que pode trazer isso é bem impactante. Sem dúvida, eu acho que é nessa linha aí bem pontuado, Rossano. E tanto é que alguns governadores de estado, eles já tomaram iniciativa e fizeram a regulamentação dessa parte, estendendo a aplicação. E então alguns estados
que eu lembro agora assim, Rio de Janeiro, Bahia, que mais, Rio Grande do Norte e outros, eles já estenderam e estão vacinando o autista acima de 18 anos, por entender que isso é bastante lógica a situação. Para finalizar, Rossano... Já foi o horário do programa, hein? Foi. Para finalizar, lembrando que a Associação da Pais e Amigos do Autista os atendimentos prosseguem na terça e quinta-feira. Terça, terapia ocupacional, quinta, atendimento especial em pedagogia, tá? Voltado ao autista. E eventos temos o Dia das Mães, a cesta né, de café da manhã sendo vendidas. Lá em julho temos a feijoada e lá no final do ano a rifa de Natal. É isso aí, Rossano, vamos dar tchau já, né? Gente, eu quero falar na próxima vez aqui sobre o Espaço Motriz da Jéssica, hein, que é uma grande parceira. Oi? Vamos chamar ela? Vamos lá, vamos trazer a Jéssica então na próxima terça. Gente, um forte abraço, vamos encerrando por aqui o programa Autismo Um Jeito de Ser. Suzane Pedrotti, um abraço aí para Suzane, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Gente, nós vamos ficando por aqui domingo que vem. Domingo que vem a Suzane, contamos com ela e também com os outros ouvintes, né, Rossano? Verdade, gente. Esse giro da notícia fica disponível no Facebook da Maca, também no da Rádio Popular. Um grande abraço, um excelente domingo e até domingo que vem, se Deus quiser. Você ouviu pela Rádio Popular FM 107.9 o programa Autismo.